Boa noite, galerinha. Aqui é o Bruxo Tarô e Necromancia. Tirazenzinha rápida da noite de hoje. Vamos ver. Como eu tô sem suporte, galera, tem que segurar o celular com a mão e mostrar com a outra. A imagem, a carta que veio é a do punhal. Espíritos intermediários que trabalham para a dimensão que vivemos. São chamados povos descaminhos. São eles que materializam as nossas, os nossos planos e as ordens das hierarquias e superiores. Primeira carta do punhal, uma segunda carta, carta da janela. Janela de casa está. Esta carta refere-se a assuntos familiares. Vamos para a terceira carta. Aqui vem uma carta. Não era a carta que eu ia puxar, mas já que veio ele, né? Logo ele, o homem. Intenções ardilosas, riscos e roubos e perdas, desgastes ou pessoas perigosas. Essa é a terceira carta. Vamos para a quarta carta. A carta da ferradura. A sorte em algum aspecto da vida do consulente deve ser observar as cartas que se rodeiam para saber em qual setor as estrelas do consulente brilhará. Claro, Exu Mojubá. Mojubá, Exu. Vou para mais uma carta. A carta da estrela. A estrela de Davi, uma vitória do consulente em algum aspecto de vida. As cartas que há de permitirem indicarem que a área se dará essa vitória. Seja qual for a área que vocês trabalham em sua vida, aqui esta carta confirma sucesso e caminhos abertos. Para quem tem expectativas e vem protelando aí, ó, a espiritualidade confirma o que vocês vêm pedindo. Ter fé, fé, caminho, fé em Exu, que tudo dá certo. Claro, Exu, Mojubá. Vamos para a sexta carta. A carta do cão. Claro, Exu, Mojubá, assim confirmam. Ajuda de um amigo fiel, carnal ou espiritual. Muitas vezes o povo da rua, Exu, se manifestam através dessas cartas. Claro, Exu. Talvez você que venha pedido para a espiritualidade, sobre porta de emprego, relacionamento, seja qual área de expectativa, e a espiritualidade confirma. Caminhos abertos, abundância. Existem alguns empecilhos, invejas, assim nos mostra na carta do punhal, né? Assim como também saiu aqui a carta do homem, ó, intenções ardilosas, riscos, desgastes ou pessoas perigosas. Talvez você que venha se esforçando muito aí, ó, numa área aí, ou num emprego, numa indústria onde não tenha reconhecido o seu valor, a espiritualidade aqui nos confirma aqui, ó, na estrela. Um novo recomeço, novas portas surgirão, caminhos abertos, abundância. Assim saiu logo em seguida o cão, a carta do amigo fiel. Ajuda pessoal ou espiritual. Assim Exu confirma. Não desanime, não desanime. Continue perseverando. Claro, Exu Mojubá. E pela carta da ferradura a gente consegue identificar, né? Que é a sorte e a abundância junto com a estrela e a carta do cão e a janela. Isso nos mostra, né? Que aquele que tem fé e acredita em Exu e persevera, Exu sempre nos trará a resposta. Exu é, eu sou prova viva disso. Exu é aquele que crê em Exu, que barganha com Exu, nunca faltará nada.
Isso eu tenho certeza. Se agarre na espiritualidade. Aqui sai a carta do cigano, perfil de um homem que indica o consulente, o esposo, o noivo ou amante do consulente. Aqui você que talvez esteja passando por problemas de afetivo, relacionamento, alguma intriga ou briga, vamos esperar que o tarô nos diga. Perfil de uma mulher indica o consulente ou a mulher noiva ou amante do consulente. Vamos esperar as respostas, porque aqui nessas duas cartas pode estar confirmando a sua intuição, aquilo que você já vem protolando na sua cabeça aí, mas tudo uma resposta, né? Sabemos que isso aqui é um jogo oracular e devemos esperar até o fim do jogo para saber a resposta concreta qual o universo nos emana, né? E assim nos faz entender qual é o nosso caminho melhor e ações e atitudes melhores, né? Para poder assim resolver os nossos problemas. Isso me ensina a ser sempre a solução dos problemas. Então, tudo com paciência e boa sabedoria, as coisas se resolvem. Uma saia de uma mulher se refere a uma mulher que as cartas ao redor podem indicar que seja. Talvez esteja alguém aí ó, perturbando o seu relacionamento, seu caminho afetivo, tanto seja ela ou como ele, assim, não, não identificamos o sexo, né? Tanto pode ser ela como mulher ou ele como homem, né? E assim, vamos esperar que o jogo nos diga. Uma calça de homem se refere a um homem que as cartas ao redor podem indicar que seja. Se você desconfia de uma traição, de não sou muito fã dessas tiragens, né? Mas assim, são coisas que saem no jogo, né? E como sai no jogo, a gente não pode falar, talvez possa ser a espiritualidade confirmando a sua intuição. Assim também nos refere pela carta do punhal, né? E que assim a espiritualidade possa nos dizer, né? De nos identificar qual a melhor solução de resolver os nossos problemas e nos indicar, né, a melhor direção. Naruishu. Carta da âncora. Essa confirma a carta ao seu redor. A confirmação da traição. Que se você está desconfiado, que se você está sendo enganado, usurpado por alguém, está sendo testada a sua bondade, aqui confirma a espiritualidade. As mãos e os cumprimentos. Novas oportunidades que surgirão à vida do consulente, uma nova sociedade, a extensão de negócios ou até mesmo a chegada de uma pessoa que será importante em sua vida. Aí, aqui a espiritualidade nos diz, se você anda pedindo para a espiritualidade para que afaste inimigos, inveja da sua vida, tudo aquilo que não te acrescenta, pode ser isso sinal. Aceite como bênção. Tudo na nossa vida, seja de positivo ou de negativo, isso abstrai alguma coisa, né? Tipo, nos traz um entendimento daquilo, né? Eu acredito muito que a gente estamos numa evolução a cada dia, né? E assim a gente aprende até com os nossos erros, né? Mas isso faz parte da nossa evolução. O véu da noiva se refere à união em vários aspectos da vida do consulente. Pode ser uma sociedade que será proposta um pedido de namoro ou casamento.
que confirma a espiritualidade. Para que nunca se desespere, você que esteja passando por momentos turbulentos, afetivos, né? Isso é um sinal da espiritualidade, a espiritualidade te mostrando normalmente o que deve ser arrancado da sua vida e o que é para ficar. É o que confirma chegadas de novas pessoas, de coisas boas trazidas pela espiritualidade, seja você esperando afetivamente a sua companheira ou seu companheiro, seja você que venha sofrendo por turbulências em relacionamento, talvez investindo, você tá entendendo, se doando demais e sendo menos reconhecido. Aqui a espiritualidade nos mostra que, assim, elas nunca nos desamparam por nada, né? Que tudo faz parte do propósito evolutivo. Naruhisho. A luz vermelha acesa é alerta para situações perigosas. Pode ser também que o pensamento negativo esteja insinuando para deter a vitória do consumente. Talvez você que esteja sofrendo turbulências no caminho afetivo, possa ser por inveja, né? Alguém querendo te queimar. E assim nessa carta aqui elas nos revelam, né? A luz vermelha, que assim até no final do túnel sempre existe uma luz, né? E assim às vezes a gente sabe, né, que tem os desacertos, né? A, as, as famosas, né, escapadas, muito assim também a gente sabe como existe feitiços, né, demanda. Então assim a espiritualidade nos mostra, né? Para vocês que vêm talvez numa já de vidas diárias, né? E tá passando por essa turbulência, talvez seja por um momento, ou alguma insinuação assim, né? Para que a espiritualidade nos mostre, nos refere, né? Para que vocês se reflitam, né? E vejam o que vale a pena. E às vezes acontece coisas nas nossas vidas, né? Para alinhar o nosso destino, né? E nos mostrar o que vale a pena realmente pra gente e o que não vale. Você tá entendendo? Então são mais ou menos nesses sentidos. O que vai nos fazer feliz. O cigarro aceso, comportamentos não moderados, ou fora dos padrões. Ela aconselha a revisão dos quatro pensamentos, ações que podem estar sem destinos e mal direcionados. Talvez aí algum comportamento, seja dela ou dele, né? Uma má influência, talvez por inveja, por amizade, né? Talvez até por desgaste do relacionamento afetivo, né? Devidamente a isso, de invejas, né? Amizade, feitiços, que a gente sabe que tem muito isso, né? E assim como sai a lâmina das chamas vermelhas, a espiritualidade nos confirma mais uma vez e nos mostra que sempre há luz, né, no fim do túnel e para que a gente reveja os nossos conceitos, né, para que a gente veja aquilo que é melhor para a gente, que se compense algo que é diário da nossa vida, né, que assim que vem com a gente já de um tempo de caminhada para uma coisa momentânea, uma coisa que a gente não tem a certeza que vai vingar. E assim a espiritualidade nos mostra também, como foi confirmado na lâmina, né? Chegada de pessoas novas, né? E casamentos felizes. Você entendeu? Então é você que tá passando por esse transtorno, talvez, né? Desgaste no relacionamento. A espiritualidade nos mostra que para que você se reflita, né? Pense, coloque a cabeça no lugar e para de ficar protelando. A gente tem que querer ao nosso redor aquilo que nos quer bem, né? Que vai fazer bom pra gente, que vai fazer
bom para nossa gente, para nosso lidar, para nosso eu nos fazer feliz. Porque quando a gente se doa demais no relacionamento e se desgasta, fica uma coisa muito triste, né? Você se esforçar muito pelo outro, você entendeu? Aí fica é uma situação triste, né? Então vamos ver que o tarô nos refere. Carta da Rosa Vermelha refere-se tanto aos sentimentos passados, quanto aos acontecimentos que ainda virão ou desmoronarão ao percorrer. É, situação difícil. A balança. Assuntos de justiça, papéis pendentes ou de herança. Aqui pode ser. Talvez um pedido de divórcio, né? Separação. Heranças, né? Talvez você que esteja mexendo também com inventários, essas coisas, processos esteja esperando. Aqui o tarô nos refere assim a carta da âncora mais uma vez com a estrela nos confirma a vitória e com a carta da âncora que simboliza a sorte e a carta do cachorro que é o amigo fiel que simboliza o amigo fiel carnal ou espiritual. Às vezes o povo da rua ou o Exu. Tem um Exu trabalhando aí, talvez os acendimentos que vocês andam pedindo, a ancestralidade, Exu vem nos confirmando. Para que nunca se desespere, que a vitória está ao seu caminho. A carta da balança, as justiças e papéis. E a carta do amigo fiel. Exu nunca te desamparou. Exu sempre esteve ao seu lado. Exu nunca te abandonará. Ele nunca te desamparará. Assim é o recado que nos manda a espiritualidade. Carta do palhaço. O quadro do palhaço. Alegrias e realizações. Acertos e aspectos de vida. O consulente deve-se observar e as cartas circulantes, pois algumas vezes ela pode anunciar a chegada de um bebê. Assim, a espiritualidade nos mostra, assim como o céu na lâmina de casamentos, encontro feliz, aqui a espiritualidade nos mostra o véu da noiva e a mão e o cumprimento. A confirmação aqui da espiritualidade. Casamento e a chegada de um bebê. Naruixo. Triângulo e o ovo. Mudanças qualquer em aspecto de vida do consulente, sempre observando as cartas que permitem também pode significar uma gravidez ou uma viagem. Naruixo, Mojubá. Aqui Exu nos mostra aqui ó, a confirmação que você é o ovo da espiritualidade. Exu sempre está ao seu lado. Exu não te desamparará. Exu fala, e aqui Exu fala, que nunca soltará a tua mão e que continue fazendo seus acendimentos, porque Exu gosta de barganhar. Exu barganha com aquele que barganha com Exu. Laroixo, Mojubá. A pulseira de ouro se refere a algum acontecimento romântico. Depois de interpretar as cartas que rodeiam, você poderá estender o que elas se referem dentro do contexto da jornada. Aqui o tempo poderá nos dizer, aqui nos mostra nessa carta da pulseira, pela carta do cumprimento, a carta do noivado, a carta do palhaço, que são alegrias e realizações, junto com a carta da pulseira, que se refere a alguns acontecimentos românticos. Depois de interpretar essas cartas, junto com a carta do triângulo e o ovo, com a proteção de Exu, com a estrela e o cão, que é o amigo fiel, aqui Exu nos mostra
E você que talvez esteja conhecendo essa pessoa aí, já esteja se falando com ela, isso já nos mostra aqui, ó, que as coisas estão dando certo, que continue fazendo o seu acendimento, continue clamando a sua ancestralidade, que as coisas só tenham a andar e a crescer no seu caminho. E confirma sempre a proteção de Exu e Pombagira na vida de vocês. A taça servida, a mão que a porta-anel de cobra se refere. Traições deve-se observar as cartas que rodeiam para identificar de onde vêm essas traições. É, talvez a inveja, a amizade, né? O amigo, o falso amigo, né? O infiel amigo. Ou melhorar a espiritualidade maior, luz divina de Deus. Aqui mostra aqui a espiritualidade mais uma vez, confirmando aqui, ó, o amparo na vida de vocês. Que não há inveja, que não há feitiço, não há demanda que irá atrapalhar a vida de vocês. E que se vocês que estejam passando talvez por esse transtorno, seja até relacionamentos afetivos, Exu aqui nos diz, Pombagira, para que fiquem em paz, porque só vai ficar na sua vida aquilo que for bom para você. E com o tempo tudo irá entender. Isso é a confirmação dos nossos acendimentos. Aquilo que a gente pede é Exu. Quando a gente pede para Exu, Exu, a parte de nós, aquilo que não é para nós, aquilo que não é bom para gente, Exu, ele vai fazer isso. Então Exu só vai permitir ficar na vida da gente aquilo que for bom pra gente. Aqui confirma mais uma vez a carta da espiritualidade maior, confirmando com a carta da estrela, o cão, que é o amigo fiel, e a carta do triângulo, que vocês aqui são amparados pela espiritualidade, são o ovo da espiritualidade. E aqueles que estão te prejudicando, te perseguindo com demandas, ataques espirituais, há de prestar conta com ancestralidade. Naroisho. E assim, Exu nos confirma. Cordas com nós apertados, estas cartas trazem consulentes, dificuldades e embaraços. Assuntos que as cartas que rodeiam podem esclarecer. Vamos buscar o apoio da espiritualidade para que possamos interpretar melhor essa carta. A poltrona negra. É preciso prestar atenção e ter muito cuidado. Em sua análise, vou citar alguns exemplos do que eles podem significar: depressão, doenças graves, magia negra, fofocas, problemas psicológicos. Aqui confirma aqui, ó, ataques espirituais, magias e feitiços, demandas espirituais. Aqui a ancestralidade recomenda para que vocês façam banhos de descarrego, oferendas a Exu e continue mantendo o ibazinhos de vocês aceso. Porque quanto mais você manter essa chama de ancestralidade, essa vincularidade com Exu de Pombagira, maior será a vincularidade com a sua ancestralidade. E a proteção deles também. Carta da lâmpada. A lâmpada acesa que nos confirma. O inesperado vai acontecer. Muitas vezes ela indica gravidez. É preciso observar as cartas que rodeiam. Aqui, ó. Esse aqui nos mostra e nos confirma que mantenha sempre seu ibás aceso, porque a ancestralidade está com vocês. Aqui não tem magia, aqui não tem demanda, aqui não tem
perseguição espirituais, de pais de santo, talvez vocês que se afastaram talvez de religiões, que são presos a dogmas, religiões limitantes que estão sendo pressionados aí, ó. Exu aqui nos confirma aqui, ó. Cuide do espiritual de vocês, cuide de vocês. Não dê ouvido à fofoca, não dê ouvido à intriga, não dê ouvido, faça o de vocês. Cuide da ancestralidade que Exu cuidará de vocês. A lua refletida no mar é um período de provas. O consulente, as cartas que lauderam, que poderão esclarecer em qual aspecto da vida isso se dará. Aqui isso nos faz entender. Aqui a carta da lua aqui, ó, nos indica que vocês que estão sendo atacados espiritualmente, Exu aqui nos mostra aqui para que não revidem. Não revidem, porque assim é o mal por si, ele cai sozinho. Então assim às vezes não compensa. Você tá entendendo? A gente revidar. Entregue na mão de Exu. Porque Exu é o senhor do movimento. Exu que controla o caos. Então não adianta a pessoa fazer o mal, te demandar, achar que vai te prejudicar e que passará batido. Você tá entendendo? Porque assim, Exu é o movimento, ele é o caos. Então cuide da ancestralidade de vocês. E não se preocupam com o inimigo, entregue na mão de Exu. E deixe na mão de Exu, deixe Exu trabalhar, não façam nada. Porque Exu prestará conta, Exu arrancará esse inimigo da sua estrada. Esse falador, esse fofoqueiro, esse falso amigo. Peça que Exu leve da vida de vocês embora e deixe na mão dele, deixe o homem trabalhar. Para que assim nada possa ressoar daqueles ao nosso redor. Porque sabemos como que é a estrada, né? E quem nunca passou por talvez essas situações, né? E sabemos o constrangimento que se pode nos conceder, né? E transbordar ainda ao redor daqueles que a gente amamos, né? Então muitas das vezes não compensa. Às vezes é melhor deixar na mão da ancestralidade, porque Exu é caminho, Exu é movimento, então muitas das coisas da nossa vida são permitidas para nos evoluir, você entende? Então essas pessoas que praticam a malícia, a maldade, né? A feitiçaria oculta, a magia negra, eles acham que nunca acontecerão nada com eles, mas é engano deles, desilusões deles, né? Isso só é mais peso na conta deles. Então assim a ancestralidade nos repele que todo ponto, seja até de negativo, ele serve para nos obstruir. Mais uma vez, alguma coisa daquilo ali, entende? E às vezes são coisas que até que nos une mais com a nossa ancestralidade, que nos aproxima mais. Então que revemos nossos conceitos, trabalhamos os nossos uris, praticamos aí banhos de descarrego, reza pauri, procuramos aí ó, meditar a nossa mente, talvez literatura, trabalhar o nosso emocional, para que assim possamos estar com a mente equilibrada, porque a mente equilibrada, as coisas tudo andam, né? Monge baixo, Laro Exu. O vaso de flores, esta carta minimiza a negatividade das cartas que rodeiam. Ela afirma que as coisas irão melhorar. Aqui Exu nos confirma mais uma vez. Que não se desespere, que a ancestralidade nunca desampararam vocês, nunca irão desamparar. E que não se perturbam. E que entregue o problema na mão de vocês, na mão do seu Exu, na mão da tua pombagira, que ele prestará conta, que ele cuidará do caminho de vocês.
Aqui nos confirma a carta da prosperidade, a carta das moedas, caminhos abertos, conquista materiais, caminhos produtivos naquilo que você vem batalhando aí, ó, vem se esforçando, talvez aquele curso, talvez aquela horinha extra aí no serviço, aquela empreita, entendeu? Isso nos confirma aqui ó, que você está no bom caminho, que tudo há de melhorar, que tudo há de crescer e que continue assim, trabalhando o seu lado profissional, que isso vem ajudando muito o seu emocional, te apartando da negatividade. E muitas das coisas ainda acontecem porque a gente pensa que não, mas a inveja é muito em cima de você. Então aqui isso nos confirma que o que você está fazendo está no caminho certo e que as coisas há de melhorar. E que continue fazendo seus acendimentos, banhos de descarrego, para que Exu nos ajude a combater essas invejas, esses mal olhados, né? Essas demandas que em cima da gente são muitas, infelizmente. A carta da vela, magia espiritual, pode ser também algo que envolve encantos ou carisma pessoal. Aqui eu quis nos confirmando que alguém quer mesmo estragar seu relacionamento, então vai ganhando aí, ó, pedindo uma ancestralidade do umbral negativa para estragar o seu relacionamento, mexer com a sua vida, você tá entendendo? Mas isso é de prestar conta. Aqui nos mostra a carta da luva, conhecimentos passados podem ser amor ou perda. Um detalhe que marcou as nossas vidas. Talvez a gente pode ter aí, meu, alguma surpresa, né? Alguma surpresa, alguma resposta que a gente não queria ouvir, uma coisa que a gente não queria descobrir, mas infelizmente, né? A carta dos cristais, dependendo da carta ao redor, pode significar intenção de um bom conselheiro, um guia ou um mestre a favor do consulente. Aqui nos mostra com a carta, junto com a carta das flores, que minimiza a negatividade, junto com a carta da riqueza, conquista materiais. Aqui com os cristais nos confirma abundância, vitória no caminho, para que não desanime, para que persiste, para que continue batalhando, continua acreditando em Exu, que Exu nunca te desamparou, Exu sempre esteve ao seu lado. O lápis, notícias chegarão brevemente. O caráter dessa notícia dependerá das cartas que cairão ao redor. Talvez pode ser essa surpresa, meu amigo. Caminho de sol. Desempendimento da vida do consulente. As estradas estão abertas, permitindo que a vitória possa chegar à sua vida. Aqui nos mostra junto com a carta do lápis e os caminhos abertos, junto com a surpresa, né? Que se refere a um lápis e pela carta da estrada dá para a gente interpretar que talvez a gente possa aí ser pego na calça curta, né? Mas que os caminhos estão abertos, né? Para ambos os lados, talvez seja aí, ó, caminho profissionais, até mesmo no caminhos afetivos, né? O colar representando separações, tanto afetiva quanto as amizade ou negócio. Aqui confirma aqui, meu amigo. Cada um indo para o seu lado, bons momentos juntos, mas que as coisas são dessa forma, né? E quando as coisas não estão bom realmente a ambos os lados, né? A gente tem que procurar o melhor caminho. E se esse é o caminho
da luz, caminho do sol, aqui Exu confirma que você está no bom caminho. E que esse é o caminho realmente. Que chega, eu tinha que dar. A borboleta sobre a flor. Relacionamentos felizes. Tanto o campo afetivo. O aberto, aqui confirma. Felicidades, caminhos abertos. Você está no caminho certo, meu amigo. Você está no caminho certo, minha amiga. A porta da rua. O consulente fará de casa como assuntos de trabalho, de amigos ou de pessoas. Fora de casa, tranca a rua, Exu costuma manifestar através dela. Laroi Exu aqui confirma tranca-ruas, ó. Caminhos abertos, felicidade nesse caminho afetivo. Exu tem visto a sua luta, meu irmão. Exu tem visto a sua luta, minha irmã. Talvez você venha empurrando com a barriga esse tempo todo, passando por maus bocados, alguém que não te deve o valor que realmente você merecia. Aqui Tranca-Ruas nos mostra e confirma mais uma vez, ó, junto com a carta do Cristais aqui, ó, a moedas e o caminho de flores que negativo minimiza a negatividade. Claro, Exu, Mojubá. Aqui nos confirma mais uma vez, ó, a porta, a rua. Assunto fora de casa, como assunto de trabalho, de amigos ou de pessoa, fora de casa. Tranca-rua e Exu costuma manifestar através dela. Talvez você esteja passando por caminho, esperando por essas novidades. Exu Tranca-ruas não confirma. Silêncio, boca calada, não manifeste a sua vida a ninguém, a amigos, familiares. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E aqui mais uma vez, Exu nos diz: a porta da rua. Assuntos fora de casa, como assuntos de trabalho e de amigos ou pessoas fora de casa, tranca a rua, Exu costuma manifestar através dela. Então nunca devemos levar problemas da nossa vida, né, para nossos inimigos, nos desabafar aí, ó. Talvez a gente ache que nós estamos desabafando com o nosso amigo e não estamos. Você entendeu? Aí surge aqui, ó, pela carta da inveja, o punhal. Você está entendendo essas separações, esses atritos. Costuma normalmente por causa disso. Então aqui Exu nos confirma, né? Se agarre com a ancestralidade de vocês, as suas expectativas, conquistas, vocês devem guardar só com vocês. Em vez de comentar, vocês cante, dance, alegre. Agradeça a Exu, agradeça a Deus, agradeça ao universo, agradeça ao Buda, ou seja lá qual for a sua crença, ou em que você acredita. Para que assim não teremos esses transtornos, né? Não passaremos por isso. Porque aqui o melhor amigo da gente, isso nos confirma. Em centenas caídas dessa carta. Ele é sempre a porta do caminho. Ou seja, aquele que confia, que barganha com o Exu, ele nunca estará desamparado, nunca estará sozinho. Laro Exu, Mojubá, Ago Exu. Bom, essa foi uma tiragenzinha rápida. Só passando para desejar uma boa noite, agradecer a todos, em Ibacé Mojubá, e todos tenham uma boa noite. Claro, Ixo, Mojubá. E que tenhamos um bom início de semana, repleto de novidades, coisas boas, boas expectativas. Ireu, vida longa, Exu. Agô, Exu, Agô. Mojubá, Exu, Mojubá, meu povo. Mojubá.